O Homem e a Doença. Publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 5, O Grande Caminho, editora Lux Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Antes, porém, Salmo de hoje, seria bom a gente meditar nele, meditar nesse salmo. O último salmo fala assim: quem dedica a Deus, quem dedica na obra divina, não se preocupa com o futuro e nem lamenta o passado. A gente dedicando, né, na obra divina, não deveria estar se preocupando com o futuro e nem lamentando o passado. Porque se dedicando na obra divina, Deus protegendo, né? Se a gente verdadeiramente servindo a Deus, porque você confia, acredita, entrega, aceita. Então, não tem mais o que preocupar. Acredita que Deus vai resolver. Aceita o que acontecer, sabe que Deus está fazendo o melhor possível, né? Sabe que tem mácula, sabe que tem que purificar. Então, não tem preocupação com o futuro. E também, não fica se queixando do passado e nem de si mesmo. Ai, quanta coisa eu fiz, ai, não sei o quê. Mas cria mácula, né? Viver o presente. Viver o presente o que é? Viver de uma maneira a ser útil a Deus e à humanidade. Só. É simples, né? Mas, devido às muitas máculas, o espírito secundário, nosso espírito secundário, fica falando na cabeça. Ai, não sei o que. Ai, será que não sei o que lá? Ai, o que eu fiz? Ai, o que fizeram? Ai, como vai ser? No futuro ou no passado? Não quer que você fique agora, no presente. Então, pouco a pouco, conforme a gente vai eliminando as nuvens espirituais, a gente vai tendo clareza dessa situação. E aí já não se deixa levar tanto pelos pensamentos, nem pelos sentimentos. A gente começa a agir mais com a cabeça, com a razão, não é? Entende? Julgar os próprios pensamentos, que esse pensamento não é correto. Por quê? Estou me queixando? Por que estou preocupado com o passado? Já passou, não posso modificar o que já foi feito. Por que estou preocupado com o futuro? O que vai acontecer, o que não vai? Por que eu não estou vivendo o presente, o agora? Esse momento. Ontem na aula a gente falou sobre como o espírito vai de um lugar para o outro, mesmo a gente estando encarnado. Quando você pensa num lugar, um pedaço vai lá, não é? Ou vai ali. Então, quando você está preocupado com o futuro, você está querendo ir num lugar que ainda nem existe. Quer dizer, de certa forma existe, mas não era para você estar lá, era para você estar aqui, ou querendo vivenciar o passado. Aquilo já foi. Você lá atrás não está aqui, né? Precisa ficar aqui, porque aqui é o único lugar que a gente pode realizar, fazer alguma coisa concreta, agir concretamente, né? Fazer alguma coisa que modifique de verdade tanto o nosso passado quanto o nosso futuro.
você praticando o bem agora. Mácula que criou no passado, sumindo. Coisa que já foi feita, modificando, porque sumindo. Então aquele peso ficando para trás. Coisa do futuro, também que, como a gente nasce com destino, por causa do passado, vão acontecer coisas durante a nossa vida. Não adianta preocupar com as coisas que nem aconteceram ainda. Os problemas vão surgindo, a gente vai atravessando cada um de uma vez. Senão a gente já tem os problemas de agora. Aí junta com os do passado e os do futuro, a vida fica terrível, né? Então, meditar nesse salmo. Quem se dedica à obra divina não se preocupa com o passado, nem com o futuro. Não lamenta o passado e nem se preocupa com o futuro. Procurar agir dessa maneira, né? Não reclamar do que aconteceu. O que aconteceu já aconteceu, esquece. E também não ficar preocupado com o futuro. Só isso. Aí vai viver de verdade, né? Porque é impossível viver no passado e no futuro. A gente está agora, não é? A origem das bactérias e a sua função. Atualmente, a medicina atribui às bactérias a causa de quase todas as doenças existentes. Segundo esse princípio, quem conseguir se proteger contra a contaminação provocada por esses micro-organismos não adoecerá. Essa ideia, contudo, é bastante frágil. É necessário, portanto, esclarecer detalhadamente a origem das bactérias. Esses seres microscópicos surgiram de algum lugar e por alguma razão. E nenhuma teoria será válida sem que se compreenda o princípio de sua origem. Todavia, considerando o nível atual de conhecimento científico, esse entendimento ainda está além de seu alcance, tornando impossível o estabelecimento de uma medicina genuína. Agora temos inteligência artificial, computação quântica, e acho que vai haver uma grande evolução através disso. Não só campo material, mas de descobrir a origem de várias coisas. O ser humano acha que vai através disso daí, não é? É evidente que as bactérias não apareceram de repente, nem por acaso. Se esses micro-organismos são apontados como causadores de doenças e seu contágio provoca tanto sofrimento, devemos nos perguntar qual é a sua verdadeira razão de existir. Afinal, tudo no universo tem um propósito e nada na criação é supérfluo. A história nos mostra que quando uma espécie se torna desnecessária, ela é naturalmente extinta. Há inúmeros exemplos de criaturas pré-históricas que existiram apenas pelo tempo necessário. Da mesma forma, enquanto as bactérias continuarem a existir, significa que possuem uma função a cumprir. No entanto, essa função ainda não foi devidamente compreendida pela ciência, razão pela qual elas são temidas de forma irracional. Diante dessa perspectiva, muitos se perguntam por que Deus criou as bactérias que afligem a humanidade e ameaçam sua sobrevivência. Na realidade, elas possuem um importante papel, mas os homens ainda não demonstraram interesse em compreendê-lo, e a ciência não alcançou esse entendimento.
É nesse contexto que acredito que este livro despertará a consciência da civilização atual, ampliando a mente humana a um nível mais elevado. Há uma questão de extrema relevância que precisa ser abordada. Por que Deus Supremo criou o universo e o ser humano? Talvez não exista pergunta mais importante e fundamental do que essa. Apesar de muitos buscarem essa resposta, até agora ninguém foi capaz de oferecer uma explicação verdadeiramente satisfatória. O propósito do Criador é transformar a Terra em um mundo ideal, pleno de verdade, virtude e beleza, onde o progresso e o desenvolvimento possam ocorrer infinitamente. Essa é a verdade eterna. Assim, a humanidade tem diante de si um futuro brilhante que ultrapassa os limites da imaginação e da inteligência humanas. Cabe, portanto, a cada pessoa dedicar-se com alegria a essa missão divina, enchendo o coração de luz para trilhar esse caminho. Como nós vamos cumprir essa missão que Deus deu de construir um mundo isento de doença, pobreza e conflito, se nós estamos preocupados com o futuro e lamentando o passado? Não dá. Não dá. Ou você faz uma coisa ou outra, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, fica mal feito. Não fica bom. Faz de qualquer jeito, deixa tudo errado. Por quê? Preocupado com tanta coisa, com tanto medo. Medo, será que eu vou fazer, vai dar certo? Não se preocupa, vai dar certo, vai dar errado. Tente fazer o melhor possível. Se der certo, é porque era para dar certo. Se deu errado, é porque era para dar errado, pronto. E talvez o nosso senso do que é certo e que é errado também não esteja de acordo com o que Deus acha que é certo e errado. A gente que julga na nossa cabeça, está errado, está certo, a gente não sabe. O ser humano foi criado para cumprir um papel no plano de Deus Supremo e por isso deve ter consciência dessa incumbência e trabalhar sem jamais se desviar dela enquanto viver. Mas quem está preocupado com o futuro, lamentando o passado, não está vivenciando, o presente. Contudo, para que isso seja possível, antes de qualquer coisa, é necessário ter saúde. E como está a saúde da humanidade? Como é de conhecimento geral, os seres humanos adoecem com facilidade e muitas vezes sua saúde se deteriora. Não obstante, para preservar a vitalidade das pessoas, Deus dotou o corpo de um mecanismo natural de proteção. E qual é esse mecanismo? Surpreendentemente, por mais ilógico que possa parecer, trata-se do que costumamos chamar de doenças. Primeiramente, é essencial compreender que ao longo de suas atividades diárias, o ser humano inevitavelmente acumula impurezas em diversas partes do corpo. Esse ponto será explicado em detalhes mais adiante. Em resumo, as impurezas que se acumulam no corpo espiritual são chamadas de nuvens, enquanto as que se concentram no corpo físico resultam no que chamamos de sangue impuro. Quando esse acúmulo ultrapassa certo limite, ele começa a prejudicar e dificultar as funções do ser humano que ele deve exercer. Como já mencionei, para eliminar essas impurezas, ocorrem ações naturais, ou seja,
a ação purificadora. No entanto, como esse processo de eliminação causador e desconforto passou a ser interpretado como uma doença prejudicial ao organismo humano. Por essa razão, sempre que alguém adoece, preocupa-se, acreditando que a enfermidade não traz nenhum benefício e que pode até representar um risco de vida. Assim, recorrem-se a tratamentos médicos na tentativa de suprimir ou aliviar os sintomas, o que, como já expliquei, é um grande equívoco. Portanto, as doenças são, na verdade, dádivas do Criador, pois têm a função de preservar a saúde do ser humano. Somente uma medicina fundamentada nessa verdade pode ser considerada genuína. A única ciência que pode ser considerada genuína é a divina. E não é uma coisa misteriosa, uma coisa que não pode ser comprovada. Ela pode ser comprovada. Como? Através da experiência. Experiência. Por alguma coisa, testar alguma coisa. Eu quero ver se eu colocar essa água no congelador, ela realmente vai congelar. Aí você põe e deixa lá um tempo. Depois você vai ver que realmente funciona, congela. E você vai ver também que se você tirar, ela descongela. Então, através da própria experiência, não é? Do teste, você vai ver. Então, para testar se o que Meixo Sama está falando é verdade ou não, o que a gente tem que fazer? Quando ficar doente, não ir no médico e não tomar remédio. Nem fazer nada que impeça o corpo de se limpar da maneira como Deus fez o corpo para agir. Ele fez o corpo dessa maneira, colocou sujeira, o corpo se limpa. Colocou agrotóxico, o corpo põe para fora. Colocou veneno, droga, que compra na drogaria, remédio, o corpo quer pôr para fora. A maneira como o corpo faz para pôr para fora é gerando febre, dando diarreia. Essa toxina do remédio, ela irrita os nervos, gera dor, desconforto. É um processo natural. Então, é isso. Esse é o passo que a humanidade tem que dar para se livrar das doenças. E se livrando das doenças, ele fala, os problemas de conflito e pobreza desaparecem. Porque você tem saúde para trabalhar até os 600 anos, ele diz. Poderia viver 600 anos. Não consegue viver 120, seria o mínimo. E não seria 120 tendo que ficar toda hora indo no médico, tomando remédio, problema de pressão, de diabetes, nada disso, saúde. Trabalhando, tendo força, né? Pessoal, quem não tem esse livro, procura na internet, tá? Evangelho do Céu 5. Põe lá. Lux Oriens Editora. Tem vários livros dessa editora Lux Oriens. Procura. Também no link, na descrição desse vídeo, tem o link para ir diretamente para o site, onde vende. Você compra, recebe em casa, tá bom? Rifa do Daikoku.
Daikoku. Rifa do Daikoku. Ainda temos... Olha que bonitinho. Não é bonito? Rifa do Daikoku. Ainda temos rifas, tá? Entre em contato pelo nosso WhatsApp. Tá? Antes de a gente enviar para a pessoa, a gente vai consagrar. Vai consagrar, ele ainda não é consagrado. Vai consagrar. E aí, primeiro a gente vai conversar com a pessoa, né? Dependendo da pessoa, imagino que a maioria é messiânico, né? Vai querer, porque é uma estátua que você pode cultuar, né? Tá bom? Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.